Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades da vida vimaranense ligadas à área da saúde e também a outras áreas importantes. O convidado de hoje é Pedro Fernandes, é empresário da área da restauração e é também vice-presidente da Associação Vimaranense de Hotelaria. Os restaurantes, os hotéis de Guimarães, como de resto de todo o país e podemos dizê-lo até de todo o mundo, estão neste momento a viver uma situação delicada e é sobre isso que falaremos na edição de hoje, neste Em Casa à Conversa. Olá Pedro, antes de mais pergunto-te como estás a viver esta quarentena. Ora bem, isto é tudo muito estranho, não é? Eu nunca tinha estado, portanto estou em casa desde o dia 15, eu fechei o restaurante num sábado ao jantar, portanto desde o dia 15, portanto já vão fazer 15, 17, 18 dias, é muito tempo, é uma dinâmica nova, mas acima de tudo é uma quarentena vivida, um recolhimento vivido com muitas preocupações e com alguma angústia, claro. E deixa-me dizer-te que, para além daquilo que referiste a meu respeito, eu sou também presidente de um clube de futebol com 160 atletas, 130 dos quais de formação. Pertenço à direção das oficinas de São José já há 10 anos, portanto eu estou a viver esta pandemia em várias frentes, com realidades diferentes, sendo que a que mais me afeta obviamente é o meu negócio, a restauração, que é o meu sustento. E como é que estão a viver os teus colegas dessa área de negócio? Como é que está a ser vivida esta situação pelos empresários da área da restauração? Bem, Eliseu, vamos lá ver, cada caso é um caso. Nós temos a associação no dia 14 de março, 14 deste mês, recomendou aos seus sócios para fechar. Por razões de saúde pública, entendemos que era essa a melhor solução, antecipando-nos àquilo que o Governo veio a decidir 4 ou 5 dias mais tarde, através do Governo, do Presidente da República, através do estado de emergência. Nós nessa altura tivemos a noção clara que era a melhor solução. Uma grande parte dos associados e de outros empresários acompanharam-nos, acabou por ser um movimento nacional também, e tudo isso por duas razões, por razões de saúde pública e também por razão do negócio. Já na primeira quinzena de março sofreu um revés impressionante, não é? Estamos a falar de descidas de 40%, 50%, 60%, 70% de faturação. Isso de uma forma global. A nível individual os casos são diferentes, quer dizer, eu acho que o grau de intensidade digamos, dos efeitos colaterais da pandemia são diferentes de negócio para negócio. Há gente que já trabalhava como takeaway, acabou por beneficiar um pouco, mas eu não digo beneficiar porque eu acho que mesmo a nível do negócio não houve assim um grande aumento do negócio takeaway. As pessoas também têm medo de sair de casa, as pessoas têm receio de gastar muito dinheiro porque não sabem o futuro que as espera, e os negócios e as angústias são diferentes de caso para caso, mediante a situação, a dimensão do negócio, o tipo de negócio, a forma como ele foi gerido no passado, as economias que têm ou não têm do passado. Portanto, é uma situação coletiva com cada caso uma individualidade, mas com angústias e medos muito comuns, não é? Estão muito preocupados os empresários da área da restauração? Eu acho que estão os empresários da área da restauração. Portanto, eu acho que a restauração, o turismo e todos os negócios associados foram os primeiros impactados seriamente pelo fenómeno. Como sabem, o turismo foi a grande alavanca da economia portuguesa nos últimos anos e ia continuar a ser. Muito dos resultados do país deve-se à indústria do turismo,
tanto o que está no passado como inclusive os primeiros 2 meses de 2020, segundo o Ministro das Finanças. E acontece, e nós tivemos a oportunidade de falar isso ontem naquela conversa informal que tivemos, acontece num período muito crítico, porque voltando-nos para o caso de Guimarães tem uma grande sazonalidade. Eu costumo dizer que o centro, ou parte histórica de Guimarães, ou o centro de Guimarães a nível de turismo é quase como a Póvoa de Varzim. Tem muita gente no verão, tem 6 ou 7 meses muito bons e depois tem 5 meses em que aquilo é um autêntico, não é um desastre, mas é um deserto, trabalha-se muito pouco. E a pandemia, este fenómeno vai nos afetar justamente na altura, justamente depois de um período baixo, que foi os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e ainda por cima um período baixo, principalmente até ao fim do ano, muito pior que o ano anterior, porque tivemos um inverno muito mais chuvoso, e agora que nós estávamos à espera, como todos os anos, de recuperar o fôlego, não é? Acontece-nos isso. Escusado será dizer que, hipoteticamente, se a pandemia tivesse começado em outubro, as consequências eram muito menos gravosas para o nosso setor. Não é o caso, portanto, a nossa apreensão é tão grande quanto o impacto que vai ter o facto de isso ter acontecido agora, e sem termos qualquer tipo de certezas quanto ao futuro. E quanto aos apoios que foram anunciados, nomeadamente na área, no setor do turismo, acreditas que sejam suficientes para, de certa forma, tornar um pouco mais leve todo o prejuízo que advirá desta situação? É muito complicado, eu sou-te sincero, eu não gostava de estar, ninguém gosta de estar na pele em que estamos neste momento, nenhum de nós, porque não sabemos o que vai ser o futuro, mas também não gostava de estar na pele dos nossos governantes. Como tens reparado, desde que começaram as linhas de apoio, os adiamentos de pagamentos de obrigações fiscais, cada semana que passa há um dado novo, há um libertar, digamos, um suavizar, tentar suavizar por parte do governo as condições. O facto de começarem com, por exemplo, vou dar o exemplo, nós podemos recorrer ao layoff se nos últimos 3 meses tiver uma redução de 40%. Pronto, isto foi feito há um mês, ou parece que foi há um mês, não, há 15 dias. Passado 15 dias já é só os últimos 30 dias. O layoff só era permitido nessas condições, passou a ser permitido se o negócio tivesse sido obrigado a fechar. Portanto, o próprio governo e as próprias instituições estão-se a adaptar à nova realidade. Porquê? Porque isto tem um efeito multiplicador. Começou no turismo, na restauração, e agora está a caminhar para os outros setores, não é? As fábricas estão a parar, a Zara está a fechar lojas, a Primark está a fechar lojas, e eles, em vez de estar a dar tudo de uma vez, porque eles também, eu acho que eles não sabem o que se vai passar, muito sinceramente não sabem o que vai acontecer, nem sabem qual vai ser a dimensão do buraco, vamos chamar assim, estão a suavizar e a apresentar novas medidas sobre medidas que tinham decidido há uma semana. Eu não me parece que seja suficiente, não me parece, porque é assim, eu vou dar um caso, Eliseu, estão a dizer que estão a fazer a suspensão das rendas, as rendas, se forem suspensas, vão ser pagas à frente, e no nosso caso o que é que vai acontecer? Nós suspendemos as rendas de abril, maio e eventualmente junho, no pior das hipóteses, não é? Vamos ter de as pagar à frente, mas como é que as vamos pagar à frente se à frente vamos entrar no período baixo? Se voltamos, acaba setembro, volta outra vez o negócio a cair. Nós vamos pagar isso quando o negócio cair, e os empréstimos bancários. Nós vamos fazer empréstimos, tem linhas bonificadas, eu próprio me candidatei ao fundo do turismo, que nem tem juros, mas eu estou a contrair empréstimos para pagar despesas de um negócio que não funciona.
E no nosso caso, quando acabar, quando tivermos de pagar, o negócio não vai arrancar logo. Portanto, eu percebo que não há soluções fáceis, não é? E o que me parece é que todas estas medidas que saíram cá para fora para apoio ao nosso setor, e não só ao nosso setor, obviamente, vão ter de ser alteradas. Vão ter de ser alteradas. Porque tu imaginas muito bem que em junho, vamos até falar em maio, em junho começa é levantado o estado de emergência e nós podemos abrir sob certas condições. O pessoal não se vai meter todos no avião e vai vir para aqui passar férias. Vai haver um período muito baixo e muito difícil de readaptação, não é? E de reinício do negócio. Portanto, as coisas não são fáceis. Podes-me perguntar, tem vindo a melhorar as condições? Tem, sim senhor, tem sido a conta-gotas. Tem, porque eles próprios não sabem, eu acho. E porque também não podem dar tudo de uma vez e não sabem. Quer dizer, cada dia que passa é um dia diferente. É assim que eu vejo a coisa. A própria Associação Vimaranense de Hotelaria, da qual és vice-presidente, lançou um conjunto de sugestões, um conjunto de medidas que gostaria de ver implementadas para reduzir o impacto desta crise. E algumas já foram, por exemplo, alargamento aos sócios gerentes do layoff simplificado. Primeiro não era uma opção. Agora, vi hoje no Jornal de Negócios que, pelos vistos, os sócios gerentes já estão adaptados. Aquilo que eu te falei da faturação. Primeiro era 40% dos primeiros 3 meses, agora já só é o último mês. Agora também já é as empresas que tiveram de fechar por ordem governamental. Portanto, todos os dias, ou digamos de 3 em 3, em 4 em 4 dias, há medidas novas porque aparecem situações novas. As rendas, suspensão das rendas. Está bem? Ok, suspensão das rendas. E depois, eu estou a ver no nosso caso pontual, não é? No nosso caso particular da AVH, nós estamos todos preocupados, ok, não vamos pagar as rendas, vamos pagá-las à frente. Mas vamos pagá-las à frente como? Então, essas medidas, eu penso muito sinceramente que aquilo que está, eu acho que isto é como um crédito de habitação, eu penso assim, não é um ano de carência, não é pagar 1/3, não, vai ter de ser muito mais, usando aquela expressão meia francesa, à la longue. Portanto, nós vamos ter de poder pagar estes encargos que estamos a ter, não é? Estes encargos que estamos a ter, vai ter de ser muito mais diluído no tempo. Muito mais. E no nosso caso é flagrante, porque nós vamos perder o período alto, vamos endividar-nos e vamos cair em cima do período em que não se fatura. Portanto, não há outra forma, senão, não vai haver outra forma, senão suavizar o pagamento dos compromissos que nós vamos assumindo, essencialmente para quê? Qual é o objetivo do governo? Manter os postos de trabalho. Mas também manter os postos de trabalho sem criar riqueza não é solução, se qualquer pessoa sabe. Portanto, o crédito vai ter de se prolongar por muito mais tempo, porque nós não vamos ter condições. Eu estou a falar nós no global, haverá 10% que têm, 90% que não têm. Eu não sei qual é a realidade, não é? Mas não há outra forma senão suavizar aquilo que vai acontecer depois quando reiniciar. O drama é que nós não sabemos quando é que vai reiniciar. Imaginas que haja colegas de empresários que possam desistir neste período, muito em breve, e possam fechar as portas? Sim, eu penso que sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós, há muita gente que cumpriu as obrigações fiscais em março e vai, através eventualmente de créditos ou através de fundos próprios, para suprimentos, vai conseguir cumprir abril, não é? Eu estou a dizer isso e atenção, daqui a uma semana já podemos estar a falar de coisas diferentes, mas nós estamos a sair de um período baixo. Imagina que houve colegas, porque o inverno foi bastante fraco, a única coisa que foi boa neste ano foi o mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi melhor que o ano passado, julgo que pelo que eu vi nos chats nacionais, a nível nacional. Mas entre outubro e janeiro o negócio caiu. Imagina que há colegas, porque são os tais meses de asfixia financeira, que há colegas que não conseguiram cumprir as obrigações fiscais. Não é?
Agora, quando se forem candidatar aos apoios, às linhas de crédito, não vão poder. Estão inibidos de o fazer. Um caso flagrante é aquilo que aconteceu com a TSU. A 20 de março tínhamos de pagar a TSU de fevereiro. Primeiro, era imperativo, tínhamos de pagar. Depois o governo disse que podiam só pagar um terço, salvo erro, e o resto a 31 de março. Elísio, qual é a diferença? Quem não pode pagar a 20 de março, se está fechado, vai poder pagar a 31 de março? Quer dizer, essas pessoas nunca vão poder recorrer às linhas de crédito bonificadas, nunca. Nem sequer sei se vão poder meter layoff, porque não estão em cumprimento. Portanto, há coisas que as pessoas fazem, que são feitas em cima do joelho, e atenção, isto eu não quero que seja considerado uma crítica, é mais uma constatação, não é? Porque diz-me qual é a vantagem de tinhas de pagar até 20 de março. No dia 19 disseram que não era preciso. Podiam só pagar um terço. E os outros 2 terços a 31 de março. Epá, por amor de Deus. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Epá, adiavam esses 2 terços, como vão adiar o de abril, o de maio, não é? Como é que nós vamos poder pagar TSU em abril se nós não vamos faturar desde 15 de março a 20 de abril? Como é que podemos? Não podemos. Não podemos. Não estou a falar só da restauração, não podemos ninguém. Ou então vai a fundos próprios, ou tinha algumas poupanças, e se há uma coisa que tu sabes, e há uma coisa que caiu em Portugal, de há anos para trás, foi o nível de poupança. É coisa que não existe. Portanto, eu não vejo solução. Isto é uma medida, é aquelas medidas que são feitas, tomadas em cima do joelho, por pressão, não é? Porque as associações foram em cima do ministro, do Pedro Cisa Vieira, atenção, 20 de março, há muita gente que não pode pagar, tem de flexibilizar isso, tem de flexibilizar, e ele no dia 18 ou 19 de março, pressionado, porque é pressionado todos os dias, decidiu colocar 1 terço, 2 terços, pronto, só pagais 1 terço a 20 de março, e os outros 2 terços a 31. Agora, eu não vejo qual é a diferença entre 20 de março e 31 de março para quem não fatura. Estás a ver aqui um exemplo de angústia, porque nós não sabemos, e isto mostra bem que os próprios dirigentes, não é, estão a viver um bocado ao sabor do dia a dia, das pressões diárias, das pessoas que. E no fundo é esse o nosso maior drama, não é? É esse o nosso maior drama. E nesta altura, Pedro, o que podem fazer os empresários da restauração para tentar contornar durante estes próximos meses esta situação, esta queda abrupta de clientes e do negócio em si? Olha, quais as estratégias nesta altura? Se eu soubesse... Há alguns, e isso nota-se perfeitamente, canalizaram agora todas as atenções para um serviço de takeaway e entregas ao domicílio, já que as pessoas estão de quarentena. É essa uma solução rápida para tentar contornar o problema? Não, Eliseu, vamos lá ver. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu vou falar no meu caso particular, porque eu acho que pode servir de exemplo, porque nem todos os casos são iguais. Tu, quando tens uma estrutura, por exemplo, que tens a família a trabalhar, e tens 2 funcionários, tu facilmente, até porque é uma estrutura relativamente pequena, tu facilmente, se for principalmente aqueles restaurantes mais tradicionais, que têm clientes já de há muitos anos, conseguem montar uma estrutura de takeaway e conseguem realizar algum cash, não é? Alguma tesouraria com isso. Mas eu posso dar o meu caso. Eu tenho comigo 11, portanto tenho 11 pessoas a cargo. Não é? Não tenho qualquer experiência de takeaway. Estou num sítio de difícil acesso ao automóvel. Não há sítio para estacionar. Há limitações ainda por cima de entrada de carros, a partir de uma certa hora. E eu, se fizer takeaway, eu nunca vou conseguir pagar 10, 15% dos meus custos.
não tenho solução. Porque, primeiro, não é o meu core business, não é esse o meu negócio. Segundo, não estou preparado para isso. Não é? A única coisa que eu posso fazer é, dos 10, deixar 2, mandar os outros 8 para o layoff, deixar 2 a trabalhar para clientes que queiram de vez em quando, que é aquilo que eu já estou a fazer, até pus na minha página de Facebook. Não é? Mas isso não me resolve o problema de toda a minha massa laboral e toda a estrutura que eu tenho. Não é? Eu tenho de mandar uma grande parte do meu pessoal para layoff e tentar fazer mais para mostrar que estamos vivos, que estamos ativos, e não vejo. Agora, há pessoas que o layoff vai-lhes resolver porque têm estruturas pequenas, não é? São restaurantes que já estão há muitos anos, com clientes que regularmente até lhes podem encomendar aqueles pratos que eles sabem fazer bem, mas não é solução, porque e há outra coisa, o takeaway depois obriga uma orgânica de entregas sobre certas condições recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, há regras básicas de transporte e a grande parte dos restaurantes, não é? Tirando um Grupo Migas, tirando o Oriental através de Nossa Senhora, tem essas condições, e outros que já trabalhavam no takeaway, que já são takeaway próprios. Aqueles que não são takeaway têm de se readaptar. Uns podem, pela dimensão permite, e as condições onde eles estão também facilita o takeaway. No caso do centro histórico, fazer takeaway é brincadeira, não é? Como é que as pessoas param? E depois não tens estrutura de takeaway, vais fazer pratos, imagina, vais produzir naquele dia, confeccionar pratos na expectativa de venda. Depois não os vendes, que é deitas a comida ao lixo. Porque não tens hábito, porque as pessoas não estão habituadas a ir lá fazer takeaway. Fazem como eu fiz, olha, pode fazer a encomenda 24 horas antes, não é? Tudo bem, é uma possibilidade, mas isso é muito reduzido em relação àquilo, à estrutura que eu particularmente tenho, e tenho outras pessoas que também estão nas mesmas condições. Não é? É como eu digo, cada caso é um caso, é uma saída, mas é uma saída para uma minoria, na minha perspectiva. Relativamente ao futuro, Pedro, haverá alterações no turismo em Portugal, no turismo no mundo também? Como é que vês a recuperação dessa área no nosso país e concretamente em Guimarães? Como é que as coisas irão acontecer na tua perspectiva? Aquilo que mais me preocupa foi aquilo que eu disse logo no início, Eliseu, é que nós vamos começar a recuperar quando não há turismo, quer dizer, nós vamos estar aptos a funcionar, tudo indica que nós iremos estar aptos a funcionar mais ou menos normalmente quando não há turismo. Não é? E depois, como eu digo, com uma série de encargos assumidos anteriormente para manter os postos de trabalho. Esse para mim é o maior drama. Há algumas coisas que desde logo Portugal e Guimarães também poderá fazer para tentar, depois da crise, conseguir recuperar todo o turismo que tinha até aqui, se bem que certamente acontecerá de forma um pouco mais lenta. Mas esse é que é o problema, porque, por exemplo, a região centro já lançou um vídeo espetacular a promover a região, para depois da pandemia, o próprio Turismo de Portugal já tem um vídeo também a promover Portugal. Vamos lá ver, nós vamos ter de voltar à nossa vida, não é? Vamos ter de voltar. O que eu acho é que vai ser de uma forma muito lenta, as pessoas vão começar a viajar ainda com medo, aqueles que implementarem sistemas de controlo à entrada eficientes, não é? São para mim os países que melhor vão recomeçar, não é? Portugal parece, tudo indica que Portugal, aliás até já é notícia em alguns meios de comunicação europeus, Portugal está a ser apontado como um bom exemplo de controle da pandemia, não é? Depois do controle da pandemia, quando tudo recomeçar, as pessoas vêm com medo. Aqueles que melhor se adaptarem, aqueles que oferecerem mais garantias, que tenham umas regras definidas, um plano de ação, para não haver um surto outra vez, vão ser aqueles que vão ser visitados mais rapidamente. E eu acho que Portugal, por aquilo que está a fazer agora, e se preparar bem para o reinício, pode beneficiar disso, mas vai ser lento. Isso vai ser muito lento
E no meu caso, que é isso que me estás a perguntar e é por isso que me estás a entrevistar, é no setor da restauração e turismo. E nós vamos recomeçar a ter clientes quando eles não vão viajar, que é o período de inverno. Ou nós recomeçamos a trabalhar vamos falar na pior das hipóteses, em junho, nós recomeçamos a trabalhar em junho, ou então em Viseu, estamos beco sem saída. Essa é a minha perspectiva. E atenção, já estou a falar em junho porque abril está perdido, a Páscoa está perdida. Maio, o governo já disse que o pico já passou para maio, não é? Já passou para maio. E eu quero acreditar, mas é mais por otimismo que vamos encurtar esse prazo, não é? Se nós conseguimos trabalhar em junho, julho, agosto, apesar da afluência vai ser muito, muito menor, mas se nós conseguimos fazer isso, eu julgo que ainda haverá gente a salvar-se, como diz, vai haver muita gente a ficar por caminho, mesmo assim. Se não for assim, vejo a coisa muito, muito mal parada. Mas reitero aquilo que disse, tu estás a perguntar o que é que está a ser feito. Eu penso que nós todos, o governo, as entidades municipais, têm de pensar numa coisa: a confiança que nós daremos a quem nos vai visitar é aquilo que mais importante há para o futuro. Se as pessoas virem em nós um exemplo, não é? Como no fundo acabam por estar a ver um pouco agora, eu não sei, atenção que daqui a uma semana posso estar a mudar de ideias e a coisa se ter descontrolado, eu espero que não, mas se a imagem que estamos a passar agora, com os números que temos, nós conseguimos depois transportá-la para o reinício da atividade, para quando estivermos preparados para as pessoas viajar e as pessoas virem Portugal como um local de confiança, somos capazes de reduzir drasticamente o impacto desta pandemia, mas tem de ser por aí. Para terminarmos esta nossa conversa, Pedro, perguntava-te sobre alguns conselhos que possas deixar aos teus colegas da área da restauração e hotelaria em Guimarães. Nós, através da associação, temos emitido regularmente comunicados e é bom olhar, por exemplo, para o nosso último comunicado, que saiu no dia 25, e ver que muitas das coisas que aqui foram consideradas pelo governo. É evidente que não fomos só nós a pedir, foram outras associações, à Porta, à RESP, muita gente a pedir, mas algumas já foram postas em prática. Mais virão, como disse há um bocado, mais virão, é a única solução. E estes prazos que estão aqui, estes períodos de carência, no meu entender, vão ter de ser aumentados. Aquilo que eu posso, eu não tenho a pretensão de poder, de ter solução, não, a única coisa que eu digo aos meus colegas é falem com os vossos contabilistas, falem com os vossos advogados, aconselhem-se, falem com a associação, com as associações do setor, no caso da nossa, mas há outras associações, e decidam porque é melhor para vós, porque, como eu digo ao Eliseu, aquilo que é melhor para mim, não é? O caminho que eu tenho de seguir não será necessariamente o caminho de uma casa, como há muitas, que tem 3 ou 4 funcionários, que não está no centro histórico de Guimarães, cujo o principal cliente é o cliente nacional, no meu caso não, que são 60%, 65% ou 70% no verão, que eu vivo do turismo. Portanto, não há fórmulas mágicas. Agora, há gente preparada para ajudar e acima de tudo, conversem com os colegas, conversem com as associações, com o vosso banco. Portanto, não tomem decisões precipitadas e, acima de tudo, não façam uma coisa porque o outro está a fazer, porque as realidades são completamente diferentes. Tu imaginas, eu posso dar um exemplo sem dizer, tu tens um restaurante como
por exemplo, vou falar no Oliveiras, por exemplo, ali quem vai para Faf, que é um restaurante que trabalha quase exclusivamente com o mercado nacional. E tens o Bucha, ou a Casa Amarela, ou o Tapas, ou o Histórico, ou o Oriental, que trabalha muito com o turismo. São duas realidades completamente diferentes. Não podemos, a solução para um, apesar de ter pontos em comum, há certas alturas em que eles divergem, vão ter de divergir, ou vão ter de tomar ações diferentes, não é? Porque se nós recomeçarmos a trabalhar em junho, não é? Em junho, e eu obviamente, se não houver, o turismo não começar a aparecer, o meu período de recuperação vai ser muito mais longo que um restaurante que só trabalha com o mercado interno. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. Portanto, eu acho que as pessoas têm de ter calma e ponderar muito bem aquilo que têm de fazer. Eu vou dar um exemplo no caso do layoff, só para terminar. Nós podemos meter o layoff por duas razões. Ou apresentarmos justificação que houve uma quebra de faturação, ou então fazemos o layoff por causa do estado de emergência, porque o Estado nos obrigou a encerrar. Agora, imagina que daqui uma semana, que é pouco provável, mas daqui a uma semana ou no dia 10 de Abril, o Presidente da República levanta o estado de emergência. Aquelas empresas que meteram layoff ao abrigo da obrigação de fechar vão perder esse direito. Não é? Já não há obrigação, já não podem beneficiar dessa figura de manutenção dos postos de trabalho. Portanto, há muitas coisas, cada caso é um caso, e o melhor conselho que eu dou é as pessoas informarem-se o melhor possível dentro desta autêntica avalanche de informação, como nós somos bombardeados todos os dias com novas medidas, e depois os contabilistas não sabem, depois não podem processar salários porque os programas alteram, depois no dia a seguir já um dado diferente sobre o que foi lançado no dia anterior. Portanto, com calma, analisar bem o vosso caso, qual é a realidade, a vossa realidade, não é? E decidir com a ajuda de quem nos pode ajudar, que é aquilo que eu estou a fazer, falar com os meus contabilistas, falar com os meus colegas da associação, falar com o advogado, falar com as entidades. Não há outra forma, porque seria muita, muito pretensão da minha parte poder dar conselhos, se nem eu próprio, Eliseu, se nem eu próprio sei, não é? Não tenho certeza de nada daquilo que estou a fazer. Acho que estou a tomar a melhor decisão, mas não sei. Fica esta incerteza quanto ao futuro incerteza. Da área da restauração e hotelaria em Guimarães, neste período conturbado da nossa história coletiva, em que vivemos esta pandemia da Covid-19. Foi a entrevista a Pedro Fernandes, empresário da área da restauração e também vice-presidente da Associação Guimaranense de Hotelaria. Na próxima sexta-feira teremos mais um convidado neste Em Casa, à conversa, com o programa em que entrevistamos personalidades da vida vimaranense ligadas à área de saúde e também a outras importantes para a nossa vida coletiva.